Pô, esse cara tem coragem. Se ele tem É coragem... igual o Luiz Fabiano, te deu um botadão lá aquele dia. Não deu Foi o nada. quê? Foi peitada? Foi peitada. Isso Te foi. jogou no chão, tá? O Luiz Fabiano é carcaça. Foi. Tu deu Miguel. Se chamasse o VAR ali, Não, chama o irmão. VAR pro índio. Não, olha só. Que ele me desequilibrou, Eu falei isso, cara, e continua. O Andrezinho, ele disse que não, tá? Não sei se ele já veio aqui, mas pra perguntar. Andrezinho? É Andrezinho. Passa Andrezinho, ele é malandro, né? Ele tava atrás de mim. Então, quando o cara veio, o Fabiano veio chegou muito perto. Ele tava no Vasco, né? Tava. Vasco. Foi em Brasília esse jogo, cara. Foi esse mesmo jogo? Foi, esse jogo teve de tudo, cara. Que loucura, Só hein? que eu fui tão bem na encenação ou na agressão que eu sofri, que ninguém que ninguém falou do pênalti absurdo que eu dei. É verdade. Porque essa treta foi maior. Foi. Por quê? Porque, cara, efetivamente eu me assustei com ele. E eu disse isso e repito. Na TV tudo aumenta, você sabe disso. Se tu empurrar o cara, parece que tu deu um soco. É. Se tu puxar isso aqui da camisa, parece que tu puxou pra caramba. Então, quando efetivamente ele veio próximo, eu me assustei e quis sair. O Andrezinho tava com o pé embaixo, pergunta ele. E quando eu fui sair, eu pisei em falso. Aí, peraí, né? Peraí. Deixa eu me recompor. E ele invadiu meu espaço íntimo. Você expulsou direto, né? Ele já tinha amarelo. Né? Eu tinha dado amarelo. Eu dei amarelo, ele veio que nem um monstro. Ele não tava puro, não, irmão. Mas ele é muito forte também, ele é muito... Não, ele provocou, tá? Ele já queria desde o início. Ele já tava te falando? Já. Só que ele xingou, falou, abaixava a cabeça, vai te... Só que eu não era mais um índio há 20 anos atrás, né? Sim. Eu esperei, falei, tá bom, tu vai me dar a boa. Quando me der, eu é que vou fazer um nome em cima de você e fiz, né? Até hoje, perguntaram, um amigo me mandou, né? Porque isso roda, né? Um amigo me mandou, um árbitro aí, quis aparecer. O cara não consegue reconhecer que o árbitro me expulsou. Não, foi e você acabou envolvendo ele ali. Ganhei no emocional dele, joguei na mente dele, irmão. Porque, eu já tinha enfrentado Edmundo, Romário, vou perder para Luiz Fabiano com todo respeito. Não pode. E o Luiz é um cara dentro de campo muito sanguíneo também, né? Ele perde o equilíbrio emocional. Por isso que ele fazia tanta coisa. Toda aquela declaração dele, ao invés de jogar, eu vou brigar. Tá maluco, cara, contra a Argentina. Foi contra a Argentina. É assim, agora, qual é o jogador mais chato que você já apitou, assim? Que toda vez que você apitou, você fala, putz, lá vem essa mala de novo. Ah, bicho, assim, não é nostalgia, nem dizer que era difícil, mas assim, a cada jogo tinha no mínimo 3. A cada jogo tinha 2 de um lado, 2 do outro. Pensa aí, vamos lá. É que eu não lembro de todos, né? Mas a gente vai lembrar daqueles que... Um time que tinha, vamos lá, Fred, aquele menino que jogava no meio de campo, que veio do Náutico, da Bahia. Diguinho, não? Não, Diguinho era bom. Gente boa. Ele batia, se tu fosse nele, não faz mais, ele... Tá bom. Cara, o Dom falava, o Fred falava o jogo Não, esse aí acho que foi o pior de todos, o né? jogo todo. Olha, eu já tive Edmundo. Edmundo dizia que era o bicho, né? Você não chegou a apitar dele, né? Apitei. Apitou. Pô, tem uma imagem na internet até hoje que foi o meu primeiro clássico que eu vim apitar e foi pela CBF no Rio, Vasco e Fluminense. Eu apitando pela CBF, eu tô assim, a menos de 1 metro dele com o cartão amarelo em cima. Que eles não me escalavam aqui na federação, porque achavam que eu era novo, que eu perturbava, que eu expulsava. Aí o Armando foi e me bancou. Meu primeiro clássico foi Vasco e Botafogo, com ele jogando, eu peguei ele, toma. E reclamação? Aquela mania, né? Porque eles testam, né? Eles testam. Que é o quê, irmão? Tá com a corda com a língua presa, pô? Toma, puf, acabou. Você querendo aparecer. Falei, vou aparecer em cima de você, pô. Tô eu Edmundo, quem sou eu? Falou? Eu falava, cara. Os caras não se sentiam. Cara, eu tive um professor que ele foi fantástico, cara. Ele não chegou à Série A, ele mal apitou, foi assistente em jogos da Série B. Ele falava assim, tem que ter resposta pra tudo, hein? Se abrir diálogo, tem que ter resposta. A última fala não pode ser do cara. E isso funciona, cara, com eles. Por que eles tentam? Primeiro, desestabilizar o árbitro. Ali. Tipo, para, não pita nada. Aí se tu falar pra ele, e você não joga nada, ele já vai entender o quê? Pô, esse cara tem resposta. Foi o que você falou pra mim. Não é? Pô, tá errado, você, teu time que erra, pô, culpa é minha. Entendeu? Então você mostra primeiro pro cara, porque meio sob pressão, você vai conseguir trabalhar. O Edmundo tentava fazer isso. Ele tentava fazer isso. Se ele sentisse, pô, esse cara tá dando tudo quanto é falta.
Era assim, irmão. Tudo quanto é falta ele tá dando. Ele pegava a bola, forçava. Ele queria levar uma vantagem. Se você não desse, ele tá marcando tudo, não vai marcar agora, por quê? Porque sou eu. Aí o que tu responde pra ele? Não, essa não foi. Não é porque é você. Porque sou eu sou o Edmundo. Entendeu? Então, assim, eles. Você fala, isso era no passado, é filosofia antiga, isso. Cara, mas hoje em dia é a mesma coisa. É a mesma Você já coisa. expulsou algum cara grandão desse aí? Tirando o Luiz Já? Fabiano e Ih, Fred. Fred não expulsou. Expulsou. expulsei. Fred se expulsou. Não, Ou porque ele botou na recuou. súmula. Não, porque ele recuou. Ele ficou com medo. Ficou com medo, né? Ficou com medo. Quem Eu falei, grande. repete, pra tu ver, repete. E Aí ele? ele. Foi Fluminense até hoje, cara. Eu falo isso sempre, mas assim, é pra aparecer. Não, porque são coisas que aconteciam, pelo menos comigo, e eu acredito que aconteça com todos os árbitros, que ninguém vê, ninguém percebe. Entendeu? Esse jogo, então, dessa aí que ele veio, ele vou chegar lá fora, vou meter a boca em você. Eu acho que eu já te falei, eu tô botando ali, ele falou e foi pra dentro da área. Falei, legal, ué. Se fosse no início, já pegava ele. Não, falei, tá bom, vou chamar tudo pra mim. Espera aí, não bate. Saí. Vem cá. Aí ele veio. Tuf, sem medo, botei a mão pra... Repete o que você falou lá, vai fazer o quê? Não, vai fazer o quê? Eu te meto na rua. Ali eu criei um inimigo, entendeu? Edmundo foi engraçado. O Edmundo, então, cara, foi cômico. Eu fui, o que eu tava te falando, né? Eu fui fazer Vasco e Botafogo. Foi, Vasco e Botafogo. Foi. E ele jogando. E aí, ele reclamou, falou. Eu falei, não deu motivo, não peguei. Aí, no ano seguinte, quem tava apitando a final do Campeonato Carioca? Taça Guanabara, Maracanã, sábado de carnaval, 80 e varada de gente. Porque eu tinha feito um clássico num domingo e me escalaram em 2005. No clássico, na final do turno, Flamengo e Vasco. Falei, caraca, aí fui eu, né, irmão? E aí, o que eu fiz? Tirei o Toys, tirei tudo. E o Vasco ganhou. E o Vasco com Edmundo, Romário, pô, Fernando Diniz, 2005, né? Léo Moura. Pô, olha o time do Fluminense, Que irmão. massa. Era pra ser campeão. E o Flamengo, efetivamente, com muitos garotos, né? Aí eu falei assim, hoje é o dia de eu pegar ele. E o Edmundo e o Romário lá dele. Aí eu peguei a bola, tirei o Toys, fiz tudo que tinha que fazer. Eu já contei isso, mas é divertido. Fiz tudo. E ele me olhando, né? E o Fluminense ia sair com a bola. Aí eu peguei, fui lá, tirei do banco pra lá, tirei do banco pra cá. Fiz aquela cena pra ele ficar comigo, né? E ele me olhando, que ele queria a bola, eles iam sair. Aí eu tô vindo, o Romário do lado dele, eu não nem entreguei, nem rolei, eu joguei, peguei com força e toma aí, ó, Edmundo. Aí ele, o índio chegou, hein? Aí ele me olhou assim, tipo, a Romário olhou pra ele e falou, tem merda aí. Mas por quê? Porque nesse jogo do Vasco, que eu teve essa treta, um ano, ele virou e falou assim, deixa ele, tá se achando, é o Pelé. Deixa ele. É o Pelé, tá sentindo o Pelé. Pelé da arbitragem. Por isso eu ia pegar o cara. Eu ainda não tinha carcaça pra isso, naquele momento. Falei, toma aí, ó, Pelé chegou, hein? Aí o Romário olhou pra ele, tipo assim, caraca, treta aí já tem. Sim, E chega tinha devagar que... Porra, e mandei. Falei, ó, Pelé chegou, E tá? qual o clássico mais difícil de apitar? Pode botar Grenal, Bavia, Fla-Flu, Flamengo e Vasco. Qual que você acha mais difícil de apitar? Bicho, eu acho que teve uma fase que Flamengo e Vasco, no meu tempo, né? Era terrível. Tinha o Eurico ainda também, né? Tinha. Aí é a pressão maior ainda. Pô, a pressão você não pode errar nem dentro, nem fora. E se o cara achar que você errou, esquece, né? Mas não era sorte, né? Porque assim, cara, o futebol como a vida, e como pra educar, você tem que exercer tua autoridade. E o árbitro é autoridade. Errado ou certo, é claro, se tu fizer um M muito grande, ninguém vai te respeitar. Agora, aqueles erros básicos de interpretação, isso passa. Quem não erra, quem não vai errar. Entendeu? Mas o dirigente, às vezes, ele não tem essa visão. Ele Mas passa a ter. Né? Não, passa a ter porque ele sabe. Errou porque, não. Mas é o que eu digo. Esse teu erro não pode ser um erro que tenha repercussão. Tipo, deixou de dar uma falta lá na lateral, saiu um contra-ataque, o cara foi lá e meteu um gol. Aí, esquece. Aí não é o tamanho do teu erro, foi o tamanho da consequência do teu erro. Um errinho assim
Pode virar. Ah, é. Se amarrou no corte que eu sei, né? Batemos 180 mil inscritos aqui no YouTube. Se inscreve aí. Ajuda a gente a chegar a 200 mil inscritos.